A civilização do espetáculo, de Mário Vargas Llosa, é um olhar do Prémio Nobel da Literatura 2010 sobre a cultura contemporânea e é a nossa sugestão de hoje para as suas leituras. Eu o que acho extraordinário é isto, é que o Vargas Llosa, sendo um grande romancista, é ao mesmo tempo um ensaísta. São crónicas, são textos dispersos, algumas conferências, mas ele tem o sentido, digamos assim, da síntese do essencial, ele vai ao essencial da nossa cultura atual e dos problemas terríveis que é sobretudo que é aquilo a que ele chama a civilização do espetáculo. Eu gostaria talvez de citar aquilo que, desde o princípio, falando aliás de um grande ensaísta e investigador que é o George Steiner, não é? Ele vai ao essencial, dizendo que a pós-cultura, aquilo que se chama a pós-cultura, quer dizer que já não é a alta cultura do século XX, quando um Sartre era um maître à penser, não é? A pós-cultura, chamada também às vezes de maneira significativa a contracultura, censura a cultura pelo seu elitismo e pela tradicional vinculação das artes. Mas, na verdade, a cultura é vítima, e já está a sê-lo, como diz o Steiner, daquilo que o Steiner chama a retirada da palavra. Na tradição cultural, o discurso falado, recordado e escrito foi a coluna vertebral da consciência. Agora, a palavra está cada vez mais subordinada à imagem. Ele parte desta ideia para definir esta civilização do espetáculo em vários sentidos. Claro que é a civilização do espetáculo no sentido até geral, enfim, quer dizer, a civilização em que, como ele diz, o primeiro lugar na tabela de valores é ocupado pelo entretenimento e onde divertir-se, fugir ao aborrecimento é a paixão universal. Evidentemente que ele não está a falar, não está a dizer que não deve haver entretenimento, como ele diz. Mas o problema é que tudo acabou por ser isso. Desde a cultura em termos gerais, a formação cultural, ao próprio ensino, à ideia do conceito de religião, ao jornalismo. Há um outro aspecto que eu também gostaria de focar já agora, que é a questão do livro eletrónico. É evidente, poder-se-á dizer, e tal, mas ele é um saudosista, ou porquê que ele está contra o livro eletrónico? Ele não está contra o livro eletrónico em si mesmo. Ele está contra a ideia de que desaparece completamente o outro. E é talvez interessante e talvez seja importante focar, é quase no final, em que ele diz: algo da imaterialidade do livro eletrónico contagiará o seu conteúdo, como essa literatura tresmalhada, sem ordem nem sintaxe, por vezes indecifrável, que domina no mundo dos blogs, do Twitter, do Facebook e restantes sistemas de comunicação através da rede. Como se os seus autores, ao usar esse simulacro que é a ordem digital para se expressarem, se sentissem libertos de toda a exigência formal e autorizados a atropelar a gramática. Mais uma vez aqui voltamos à questão da palavra de que falava o Steiner, não é? A minha impressão é que a literatura, a filosofia, a história, a crítica de arte, para não dizer a poesia, todas as manifestações da cultura escritas para a rede serão sem dúvida cada vez mais de entretenimento. Isto é, serão mais superficiais e passageiras, como tudo o que se torna dependente da atualidade. Bom, o que se poderá dizer em suma é que não se trata de uma diatribe contra o que é atual. Não se trata de dizer, vamos regressar ao passado, isso seria absurdo. Trata-se de refletir sobre aquilo que é importante no que existe, e inclusivamente do que é importante relativamente à nossa sociedade, à nossa vida moderna, atual, mas de refletir de uma maneira com bom senso e com sentido crítico. E é sobretudo isso que é extraordinário no Vargas Llosa, que nós conhecemos mais como romancista, mas na verdade é sobretudo isso que é extraordinário, que é o sentido da intervenção, não reacionária como alguns dizem, mas da intervenção extremamente lúcida de um intelectual que, como ainda era nos bons tempos do século XX, um Sartre, um Camus, é um intelectual que atua na sociedade e no seu tempo.
A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa, é publicado pela Quetzal Editores. No passatempo de hoje temos 5 exemplares para oferecer. Para se habilitar a ser um dos vencedores, responda corretamente à questão: em que ano Mário Vargas Llosa foi distinguido com o Prémio Cervantes? Participem através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com e tenham boas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.